Tá aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu também quero aqui dar a minha contribuição para a campanha Brasil Parasita. Sim, nós temos que abordar, né, o que vem fazendo um grupo que na internet é conhecido como Brasil Paralelo. Brasil Paralelo apareceu há alguns anos disputando a história. E eu sempre repito isso aqui, gente. A história, ela não é algo preso ao passado, né? A gente estuda história também para compreender o presente, para entender o mundo. Desse modo, disputar a compreensão da história é uma ferramenta política. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. A gente pode utilizar a história a partir do que os profissionais da história produzem, né, e junto a outros profissionais que colaboram. Então você vai ter colaboração de historiador com antropólogo, com arqueólogo, enfim. Aquilo que é produzido academicamente é muito rico e tem muito debate. Inclusive, muita coisa que é produzida pode ser depois superada. Isso também é produto dos debates acadêmicos dentro da história. Então a questão não é nem revisitar alguma coisa que era tida como consensual ou quase consensual, já que dentro das ciências humanas é difícil apontar consensos absolutos. Você pode rediscutir, revisitar, isso acontece. Também é normal a gente enxergar diferentes formas de contar a história, e todas elas, por mais diferentes que elas possam parecer, podem ser válidas, serem versões academicamente corretas da história. Então a gente tem muitas linhas de pesquisa em história. Então a gente pode ter uma linha de pesquisa mais ligada aos aspectos econômicos, a gente pode ter outra mais ligada aos aspectos culturais, enfim. A questão que vai determinar se, de fato, aquilo que a gente está estudando é uma historiografia séria é um método. Há um método na história. Você pode ter diferentes linhas de pesquisa, mas você não pode simplesmente abandonar o método da história, ou, para ser ainda mais rigoroso, os métodos da história. O que o Brasil Paralelo faz é não utilizar da ferramentaria científica da história, dos métodos da história, das linhas de pesquisa da história. Então, eles não apenas disputam o passado dentro daquilo que a gente poderia chamar aqui de regras do jogo, tá? Da academia de história. Eles disputam o passado a partir de uma idealização meramente política. E por que eu afirmo isso com tanta segurança? Porque se essas teses, na forma que eles apresentam, fossem defendidas academicamente, eles, para conseguir aprovar estas teses, necessariamente precisariam seguir os caminhos metodológicos da história. Teriam que apresentar isso para os seus pares, para uma banca que poderia revisitar suas fontes, avaliar seu quadro teórico. No entanto, eles não fazem isso. Eles utilizam fontes de uma historiografia anterior à sistematização científica da história enquanto ciência humana. Então, eles vão usar registros que eram considerados materiais historiográficos datados, geralmente com forte cunho positivista, ou seja, a história dos vencedores. Então, vão pegar documentos europeus de época para se referir ao Brasil e tratar esses documentos como provas cabais das coisas que eles estão defendendo. Veja, isso é rechaçado pela história. Isso não é um método válido para você apresentar uma tese na academia de história. Então vejam, o que eu estou aqui dizendo é, isso é um grupo de mídia. O Brasil Paralelo é um grupo de mídia que utiliza a história. Então não se trata de conhecimento acadêmico de história que eles estão produzindo. Eles estão produzindo peças publicitárias utilizando a história. Se isso fosse ciência,
né, se fosse historiografia, eles teriam condições de apresentar estas teses na academia de história. E aí, como em qualquer outra ciência, isso seria revisitado por pares e poderia ser escrutinado, avaliado, debatido, e aí sim eles poderiam dizer que tem ou não razão. Veja, o problema não está em eles terem uma visão da história. O problema está nessa visão não ser uma visão produto do método da história, do método acadêmico da história. Então, é por isso que eles não são um grupo de profissionais da história, né, produzindo trabalhos acadêmicos. Eles são um grupo de mídia, produzindo peças publicitárias. E são altamente enviesadas, porém muito bem financiadas, muito bem produzidas, e que têm uma estratégia, né, de marketing baseada, por exemplo, em tráfego pago, em um bom uso de redes sociais para conseguir maior engajamento a partir de escolha de palavras-chave, para conseguir trabalhar com os algoritmos. Eles construíram uma rede, tá, de influenciadores, porta-vozes, âncoras, enfim, você pode chamar de muitas maneiras, que têm seus canais, sustentam essas narrativas, e esses mesmos são aqueles que são utilizados nas suas melhores produções, que são essas que visivelmente são mais bem patrocinadas. Afinal de contas, a gente consegue ver o resultado das produções e a gente sabe que esse tipo de produção custa dinheiro. Então acaba causando um impacto muito grande. Por quê? Por exemplo, quando você vai digitar questões que são trabalhadas na sala de aula em história, na educação básica, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, muitas vezes, eu me arriscaria a dizer que, possivelmente, na maioria das vezes, entre os primeiros links que vão aparecer nas dinâmicas de busca são os links das produções do Brasil Paralelo. E essas produções, elas trazem uma narrativa histórica que não é produzida a partir de metodologia científica da história. E que, quase 100% das vezes, apresenta uma versão conflitante com aquela produzida na academia. Ou seja, isso atrapalha o trabalho dos professores sérios que estão tentando trabalhar com fontes históricas, com material historiográfico avaliado por profissionais da história. Então é importante que a gente faça esse esforço de mostrar para as pessoas que é disso que se trata. Se eles fossem profissionais da história, essas teses não estariam sendo apresentadas em peças de propaganda de uma empresa de propaganda, de mídia. Essas teses estariam sendo apresentadas academicamente. No entanto, eles não usam esse tipo de fonte acadêmica. Quando usam, eles vão apelar para revisionismos históricos. E veja, o problema não está em revisitar a história, como eu disse há pouco. O problema é você fazer um review da história sem obedecer os critérios, os caminhos metodológicos da história enquanto ciência, ou enquanto pretensa ciência, porque isso aí também é um debate. Então vejam, quando você pega um texto que é classificado como esse tipo de revisionismo, o que isso significa? Significa que aquilo foi publicado, mas quando revisitado por pares, não se sustentou. Seja por erros metodológicos, seja por erros de tratamento das fontes primárias e secundárias, seja pelo próprio enviesamento da narrativa. Então, o que eles fazem é ou utilizar fontes datadas, a partir de uma perspectiva muitas vezes positivista, de avaliar o documento e não as circunstâncias às quais o documento está inserido e tudo mais que deve ser avaliado num processo de avaliação crítica e séria da história, ou usam essas fontes que são consideradas esse tipo de revisionismo. Tem ainda uma terceira opção, que é a opção de pegar, inclusive, fontes sérias, de bons historiadores sérios, porém tirar de contexto para sustentar também uma determinada narrativa. Então vejam, o problema não é eles serem de direita, que eles são,
O problema não é se eles conservadores. Nós vamos ter historiadores conservadores. O problema está na forma como eles constroem a sua narrativa, que é uma forma que não obedece critérios técnicos da história. E toda a disciplina do conhecimento tem lá os seus próprios caminhos metodológicos, os seus próprios critérios técnicos, né? Porque senão vira uma bagunça. Né? Por que, por exemplo, a gente tem tantos problemas quando jornalistas resolvem publicar textos contando história? Justamente a questão do método. Infelizmente, a maior parte dos jornalistas, né, não conhece os caminhos metodológicos da história. Por quê? Porque eles fizeram uma faculdade de jornalismo e não uma faculdade de história. Coisas que têm natureza completamente diferente. E muitas vezes, por mais que eles tenham acesso a bons materiais, eles não vão ter os melhores trabalhos. Um exemplo clássico disso é aqueles livros mastodônticos sobre a ditadura lá do Hélio Gaspari, né? Que teve acesso a arquivos, fontes interessantíssimas, porém, dificilmente os professores das faculdades de história utilizam esse material como principal referencial. Ou não utilizam, ou vão utilizar apenas como acessório, em função de ter ali algumas fontes que os outros não têm, até porque o Hélio Gaspari nunca mostrou isso para ninguém, e isso é um problema. Né? A gente tem que compartilhar as fontes quando vai fazer um trabalho acadêmico de história, justamente para que os pares, os outros profissionais da área, possam avaliar o que a gente está fazendo, para saber se aquilo que a gente está fazendo não é uma grande bobagem. Entendem? Ah, Humberto, quer dizer que não dá para confiar em texto que aborda história escrito por jornalista? Não. Eu não disse isso, eu disse que normalmente dá problema, mas nós vamos ter alguns jornalistas que fazem bons trabalhos. Mas, na dúvida, prefira o texto de um historiador. Se o texto é de história, prefira de um historiador. De preferência que tenha sido publicado academicamente. Tá? Sei lá, uma tese de mestrado, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma coisa assim, que depois virou um livro comercial. Beleza, eu tinha que fazer essa longa introdução aqui, porque eu tinha que contextualizar essa questão de método, de narrativa e do que é o Brasil Paralelo e a importância dessa campanha Brasil Parasita, tá? Que é uma coisa espontânea, tá? Que a gente se organizou, recebi o convite do Kenji, lá do Normose. Não tem financiamento, a não ser do crowdfunding que vocês fazem. Quer dizer, é uma tentativa legítima, né, de muitas pessoas que, inclusive, são profissionais da história, como é o meu caso, de reagir a essa estratégia do Brasil Paralelo. Beleza, gente? Então, sem mais enrolação, e olha que hoje foi enrolação pra caramba, né? Bora pro vídeo. Aqui nesse trecho, tá? É uma entrevista deles lá pro Vilela, tá? A gente não pode reagir ao material do canal Brasil Paralelo porque eles fazem assédio jurídico, tá? Então é complicado. Então nós vamos pegar aqui, né, dois caras do Brasil Paralelo que estão dando uma entrevista no Vilela, entrevista de 2022, tá? É uma longa entrevista, mas nós vamos pegar aqui o trecho onde eles falam, eu não assisti ainda, mas segundo o que está aqui na minutagem do canal do Vilela, lá do Inteligência, eles vão falar sobre os bandeirantes. Quem está aqui na tela para vocês é o Rafael Nogueira, que é o Sem Bigode, e o Lucas Ferrugem, né? Melhor, o Lucas Ferrugem, que é o Sem Bigode, e o Rafael Nogueira, que é o de bigode. Agora eu acertei, né, chat? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que eles vão falar aqui sobre os bandeirantes, agora que vocês já sabem como é que eles constroem a narrativa deles. Então vinha alguém com dinheiro, mas ao mesmo tempo com esse espírito de não vou viver nas benesses da sociedade desenvolvida. Então, em geral, percebe-se que tinham perseguidos, né? Que podem ser judeus, em sua maioria. Que eles percebiam que a vida era difícil na Europa e os portugueses, para não perseguir... A Espanha estava perseguindo muito, por exemplo, né? Castela, tudo. E os portugueses tinham também uma má relação, mas não queria perseguir. Então fazia assim, ó, vai lá, leva a tua grana, funda esses engenhos e desenvolve economicamente aquele território. Então é provável que isso faz sentido, né? E aí você tem o desenvolvimento do açúcar, em torno do açúcar é uma sociedade. Você perguntou dos índios. Você encontra ossadas de indígenas no entorno dos engenhos lá em São Vicente, por exemplo, engenhos dos Erasmos. Ficava no litoral paulista. Hoje faz parte de Santos, no município de Santos. O que ele tá falando aqui, é ruim pegar a conversa no meio, mas aqui é muito longo o podcast inteiro, tem quase 4 horas. Mas ele tá falando, provavelmente, do estabelecimento do ciclo do açúcar, né, na colonização do Brasil. Né? E aí é bom a gente colocar algumas coisinhas, até para
né? Ele vai continuar falando aqui para a gente já saber. Portugal precisava ocupar o Brasil, tá? Sim, não vamos voltar a farsa do descobrimento, aquela coisa que eu já expliquei aqui, não tem descobrimento nenhum, teve conquista, né? Cabral veio tomar posse de um território que ele já sabia que existia, ele só não sabia a dimensão, ele só não sabia a localização precisa, etc. Ele vem aqui tomar conta de algo que já era, né, para ser de Portugal, afinal de contas você tem um tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, que é anterior a 1500, que é a chegada do Cabral, né? Então, é isso. Eles vêm para cá com objetivos econômicos. Por quê? Porque a Espanha já tinha encontrado ouro, né? No chamado Novo Mundo, né? E a ideia era encontrar ouro aqui também, coisa que eles não encontram, porque ao chegar aqui, os nossos povos que aqui viviam desconheciam os metais. E aí eles vão demorar a construir uma estratégia que funcionasse de ocupação do território, né? Porque, por exemplo, todo o ciclo do pau-brasil não é propriamente um ciclo de colonização, é uma atividade muito mais econômica do que de colonização. E haviam riscos, né? Por exemplo, o Brasil podia não ficar com Portugal, né? Outras nações europeias também estavam nessa mesma empreitada colonialista. Os franceses mesmo vieram aqui, enfim, já estavam tentando ocupar o território, e os portugueses vão ter que lidar com os franceses e tal. A estratégia da cana-de-açúcar, ela vai se apresentar como uma boa estratégia de finalmente ocupar o território, né? Porque você ia criar ali o latifúndio, a monocultura, e a estratégia dos portugueses era diferente da dos espanhóis. Os espanhóis, eles vinham e fundavam cidades, porque eles já tinham o negócio do ouro e a ideia era criar uma estrutura para cuidar do negócio do ouro. Como aqui não tinha ouro, pelo menos até então, né, os portugueses demoram um pouco a encontrar, e não tão pouco assim, a estratégia que Portugal vai utilizar é doar terra. Doar terra. E a ideia era, olha, onde tiver uma família portuguesa sentada, né, fiel, né, à monarquia portuguesa, bom, será esse local uma parte do Império Português. Então, quanto mais fazendas a gente tivesse aqui, mais estabelecido aqui estaria o Império Português. Então, aí vem a estratégia da monocultura, a cana-de-açúcar, tá? Mas faltava grana. Faltava grana porque ninguém queria vir para cá, gente. Uma pessoa bem resolvida lá em Portugal não tinha por que vir para cá. Uma pessoa com dinheiro para começar a empresa colonial, que não era pouco dinheiro, você precisaria adquirir escravos, você tinha todo o traslado de lá para cá, você tinha que fundar um engenho, enfim, era uma vida muito difícil, custosa, com um tempo para começar a haver retorno financeiro. Moral da história, a estratégia das capitanias hereditárias, que foi uma estratégia de ocupação do território, não deu certo. Não deu certo, nós vamos ter ali São Vicente e Pernambuco, que vão conseguir alguma prosperidade, alguma mesmo, tá? Enquanto que a grande maioria sequer veio ocupar aqui as terras. A coisa vai mudar quando eles passam a oferecer tudo para quem aceitasse vir para cá. Então, assim, Portugal precisava ter grana, né, ouro, para garantir não apenas a terra para quem quisesse vir, né? Mas todas as condições possíveis para que aquela pessoa pudesse aqui produzir e começar a lucrar. E aí não vão ser os nobres mais abastados portugueses que vão vir. Não. Vão vir aqueles que não estavam bem dos seus negócios lá em Portugal, ou que não tinham negócios, ou até coisas piores, tá? Assim. Só que Portugal não tinha essa grana, aí vai entrar a Holanda na jogada, é importante entender isso, né? A Holanda da Companhia das Índias, que vinha despontando como uma potência econômica na época, no sentido de negociar dinheiro, né? Dinheiro, né? Especiarias, mas dinheiro. E aí vai ser feito aquele acordo com os holandeses, onde os holandeses vão ter a exclusividade do comércio do açúcar brasileiro na Europa. E lá é onde se processava a maior parte do lucro do negócio do açúcar brasileiro. Assim, então, a Holanda garantiria que ela ficaria com a maior parte do lucro, o que justificaria o investimento na construção dos engenhos aqui no Brasil. Então, o açúcar saía do Brasil, ia para Portugal, de Portugal para a Holanda, e da Holanda podia ser comercializado. Tá? Então, foi por isso que eles vieram, tá, galera? Assim, não tem espírito empreendedor nenhum, não tem nada. Era uma gente que não estava tão bem assim lá em Portugal e que ganhou tudo para vir para cá. Garantia de que
tudo que conseguisse produzir seria comprado. E toda a ferramentaria, mão de obra, financiamento para começar a produzir. Bom, aí se conseguiu gente para vir para cá, né? É quando você vai ter ali substituição das capitanias pelas sesmarias, tá? Agora vamos ver o que ele vai falar. E só que eles já eram escravizados. Então você vê um início de escravização do indígena já nessa época. Então você tem ao mesmo tempo os que moravam na vila, aqueles que se adaptavam, aqueles com os quais se fez uma paz, e os escravizados. Como é que você explica isso? Pela lógica tupi. Os tupi, eles guerreavam contra adversários e, em geral, faziam churrasco do adversário. Ah, eles eram antropófagos? Eram. Canibais? E o português traz isso é a contextualização, né? O português traz um mal menor. Que era, bom, o vencido em guerra, o adversário, não. A gente faz com que ele trabalhe. Entendi. Né? Então, ele se torna escravizado em vez de se tornar morto e churrascado, eu discordo dessa forma de explicar, porque vai haver as duas coisas, exatamente. Você vai ter a escravização do indígena e a incorporação do indígena. A questão é que o africano ou descendente de africano era preferido para a escravização. Quando ficava mais difícil o acesso a este, mais escravizado seria o indígena. Haviam muitos conflitos entre as diferentes vertentes indígenas, entre os diferentes povos indígenas. Tá? Mas não é isso que explica. Porque aí, o que o nosso amiguinho aqui está fazendo é botar a culpa na escravização do indígena no próprio indígena. Tá? Isso obviamente é errado, porque isso não existia antes da chegada do europeu. Quem vai introduzir essa lógica, a lógica de acumulação de excedentes, por exemplo, vai ser o europeu. Tá? E se tornar parte de um banquete. Então você tem ossadas indígenas e ao mesmo tempo você vai vendo depois que esses engenhos não vão prosperar em São Paulo. Então vai prosperar mais lá no Nordeste. Os paulistas ficam pobres. Né? Repito, na época eles eram chamados de vicentinos. Ah, é? Depois eles vão ser chamados de paulistas. Muito poucas vezes bandeirantes. Bandeirantes é uma coisa mais de historiador, mas aparece às vezes as bandeiras. Bandeiras vêm até do espanhol, sem i, né? Bandeiras. Tinha as duas coisas. Eram empreendimentos justamente derivados das... basicamente aquilo que ficou conhecido depois como bandeira, tá? Era ações organizadas pela coroa. Tá? Porque o que vai acontecer, gente? O africano, ele era preferido ao indígena para a escravização porque ele tinha muito mais dificuldade de fugir. Ele já tinha contato com o europeu, com a cultura europeia, com a noção de acumulação de excedentes, com o tipo de produção. E a Igreja Católica tinha muito mais dificuldade de penetrar no continente africano, por causa da própria natureza do culto religioso africano, dos diferentes cultos, né, do próprio Islã, que já estava por lá, e numa estratégia de contra-reforma, função da criação da Companhia de Jesus, decidiu catequizar os indígenas. E o indígena fugia, tá, gente? O indígena fugia com muito mais facilidade. Então, por isso era preferido ao africano, por causa dessa questão da parcial proteção da Igreja Católica e pela maior facilidade de fugir. Só que sempre que se dificultava um pouco mais o acesso ao africano, ao descendente de africano, vai haver a captura do indígena para a escravização. O momento que ficou conhecido na história como Entradas e Bandeiras é o momento onde nós vamos ter uma maior dificuldade de acesso a africanos escravizados, por causa da rixa justamente com a Holanda, gente. Tá? Quando a gente tem a União Ibérica, né, a questão da morte do jovem rei português, ou seja, vai ter a união entre Portugal e Espanha sob domínio espanhol, aquele acordo que há pouco tempo disse para vocês entre Brasil e Holanda, ele deixou de ser cumprido. E a Holanda, para não ficar no prejuízo, diante dessa nova administração espanhola, né, do Brasil, invade o Brasil. Estou resumindo aqui, mas é isso que vai acontecer. E neste processo que vai demorar para acontecer, eles fazem uma tentativa, não conseguem, depois voltam, etc. Eles também vão atacar entrepostos em África
que serviam de base para o tráfico de escravos. Então você vai ter dificuldade no acesso, tá, a negros escravizados. O negócio do açúcar entra em crise, tá, por causa do desdobramento deste processo, que depois eles até conseguem expulsar os holandeses, mas a Holanda vai continuar produzindo o açúcar ali nas Antilhas, e ela já tinha as rotas de comércio, tinha a técnica de refino. Então, por mais que os nossos produtores depois tivessem retomado o Nordeste e que isso nunca tenha parado no Sudeste, a produção do açúcar, o setor como um todo entrou em crise. De modo que tanto a coroa portuguesa quanto os produtores vão precisar encontrar alternativas ao negócio do açúcar. Tá? E aí nós vamos ter esse momento conhecido como entradas e bandeiras. Tá? Onde as entradas, né, aquilo que ficou conhecido depois como entradas, vão ser normalmente organizadas por particulares e tinham como principal objetivo a captura do indígena, né, para que esse pudesse ser escravizado. Né? Então isso também era uma atividade econômica. E você tinha as bandeiras, que em geral eram organizadas pela coroa e tinham como principal objetivo, não o único, encontrar pedras preciosas. Tá? Ainda vai ter as monções, que também vão estar dentro desse mesmo contexto, e vão ser expedições pelos rios, e vão ser expedições para além daquilo que era o território até então dominado pelos portugueses, né? Que era basicamente o litoral. Então você vai ter essas ações em direção ao interior do Brasil. Tá? É isso que a gente vai conhecer na história como entradas e bandeiras. Da reconquista das cruzadas é simplesmente tomada de território e de expansão da fé. Tá. E isso veio pra cá. Você tem um livro... Mas os caras vão indo pro interior ou ficou mais no litoral nessa era? Não, o objetivo era tomar Expandir. território e ir pro interior. Quem prova isso foi décadas atrás, na USP mesmo. Não, ele fez o doutorado em Madrid, aí vem como professor da USP, Ricardo Roman Blanco. Ele tem uma tese disso. Não é a única tese, tem um monte de trabalho sobre os bandeirantes. Mas esse é um que tem que ser Ô, considerado. Rafael, tu acha que dá pra fazer um paralelo, tipo, os bandeirantes nossos é alguma coisa parecida com a corrida pelo ouro nos Estados Unidos, pro oeste, alguma coisa Isso, assim? eles são um pouco isso, mas dada a diferença de época, porque a corrida pro oeste foi depois, né? Uhum. A gente tá falando dos séculos XVI, XVII principalmente. A motivação era a mesma? Eles começam mais no 19. Então a motivação é a mesma, então tem relação. Mas ao mesmo tempo eles parecem com os vikings. Por quê? Em que sentido? Ainda que não seja pelo mar, eles eram relativamente escassos em riquezas, não tinham muita riqueza, mas eram muito corajosos, bravos e cruéis às vezes. Então, eu não sei porque a gente vê vikings... Eu não sei por que dessas valorações, gente. Valorações, em geral, eram mercenários, tá? Em geral, eram mercenários. Tá? Enfim, a vida aqui como um todo era muito difícil, tá? A riqueza, né, aqui era a terra. E aí você vai ter a família, né, do latifundiário, né, do colonizador, que vai ter acessos. Mas saindo disso, né, geral tinha pouco acesso a coisas materiais. Então eles eram, se você quiser, paupérrimos. Né? Então, em geral, nós estamos falando de mercenários. Mercenários que trabalhavam por grana. Por grana. Né? E o sentido é aquele que eu expliquei. Uma dificuldade do setor açucareiro, né, que era a força motriz até então, né, da empresa colonial, e a necessidade de substituir o açúcar, ou de pelo menos de se ter uma alternativa ao açúcar. Né, para não haver a dependência quase que exclusiva do setor. Tá? E como eu disse antes, as tais entradas, elas eram preferencialmente de caça ao indígena. Preferencialmente, não quer dizer que eles não procurassem, em alguns casos, ou não estivessem também dispostos a encontrar ouro. E vice-versa, as bandeiras também. Agora, o foco daquilo que ficou conhecido como entrada era o indígena, o foco daquilo que ficou conhecido como bandeira era o ouro. E o objetivo era encontrar uma alternativa econômica para solucionar a crise do açúcar. Então, assim, a gente consegue contar isso sem fazer esse tipo de valoração, tá? Até porque foi um processo extremamente violento isso que a gente está falando, né? Porque, bom, nós estamos falando de escravização de seres vivos, né? De seres humanos. Não é isso? Então, essa relação com o indígena era assim, né? E também um processo de ocupação do território, né?
destruindo igreja e achar muito legal na série. Agora vai ver os bandeirantes, nossa, como eles eram cruéis e malvados, e a gente não tem sangue frio pra assistir. Então, assim, eles têm esse lado da penúria. Gente, a bem da verdade, os paulistas nem português direito falavam depois desse tempo. Começa a expedição, Martim Afonso funda as vilas, funda a Vila de São Vicente, Vila de Santos, a Vila de São Paulo de Piratininga, e isso desenvolve um pouco e depois decai. Entra numa penúria tremenda e eles vão se sustentando depois por iniciativa privada. Aí quem prova isso é o historiador Jorge Caldeira. Que passa a existir um mercado interno, desenvolvimento de um banco, né, essa coisa interna, mas ao mesmo tempo esse espírito de aventura, de invadir. E o espírito de aventura vinha dos dois lados. Tanto desses Não tem espírito de aventura nenhum. A penúria eu concordo com ele, né? Vai ter. Logo no início se desenvolve, depois cai, porque o foco se torna o Nordeste, que era mais produtivo e dava mais lucro pra coroa. Resumindo, é isso, tá? Então, assim, não eram ricos, não. Agora, espírito de aventura, porra, mano, da onde você tirou isso? Espírito de aventura? De aventura não, era sobrevivência mesmo. Espírito de sobrevivência, se quiser, tá? É isso. empreendedores, que ele escreveu a história do Brasil com empreendedores, porque ele diz que em geral a história do Brasil tira os empreendedores da jogada. Então, os empreendedores, mas ao mesmo tempo você tinha esses que eram espécies como hoje os traficantes, assim, faziam coisas ilegais e entre as quais era explorar a guerra indígena, porque eles iam em 20, 30... Sabe por que essa tese dos empreendedores não aparece na academia? Porque não se sustenta. Não foi uma ação de indivíduos querendo empreender e prosperar. Foi uma ação de Estado querendo colonizar. Sabe? Porque o seu professor de história nunca contou a história assim. Claro, seu professor de história é um profissional da história. Mas essas pessoas também empreenderam em alguma medida e prosperaram? Sim. Não dizendo que isso não aconteceu. Agora, quando a gente vai contar a história, você tem que pegar aquilo que é o movimento estrutural que melhor explica, ou que mais explica. Porque lógico que a história não pode ser explicada de uma única forma. Agora, existiria algum empreendedor português aqui sem a máquina colonial portuguesa? Não. Foi aquilo que eu expliquei antes. Quando é que de fato vai haver ocupação do território? Quando Portugal não deu apenas a terra. Deu a terra, trouxe as pessoas para cá, deu para essas pessoas escravizados, matéria-prima, e ainda garantiu que ia comprar tudo aquilo que a pessoa conseguisse produzir. E ainda começou a oferecer isso não só para nobres mais destacados, mas para qualquer um que aceitasse vir. Porque o negócio era trazer gente para cá, porque se eles não trouxessem gente para cá, não havia garantia nenhuma que o Brasil era deles. Que tinha um papel assinado pelo Papa da Igreja Católica. Por exemplo, qualquer rei que não fosse católico estava cagando pro Papa. E podia botar gente aqui também. Então, o que garantiria para os portugueses a posse do território? Ter portugueses morando aqui. Para que portugueses morassem aqui, era necessário que essas pessoas se mantivessem e que Portugal conseguisse lucrar alguma coisa com isso. Desde o princípio, o principal objetivo português era encontrar ouro. Era um momento de monetarização, né? Aquele período pré-capitalista aí, né? Que a gente vai chamar a estratégia mercantilista portuguesa de, por exemplo, metalismo ou bulionismo, né? O negócio deles era juntar ouro, porque isso era a riqueza que era entendida por eles à época. Eles sempre quiseram isso. Eles não vieram para cá para produzir tinta, né? Ou para produzir açúcar. Não, eles vieram para cá para transformar isso em ouro. Vender a tinta, vender o açúcar para acumular ouro, que era a estratégia portuguesa, que depois revelou a menos acertada. A mais acertada, pelo menos para o desenvolvimento do capitalismo, foi a estratégia inglesa, né, que em vez de acumular ouro, desenvolveu a transformação da sua manufatura em indústria. E acabou ficando com todo o ouro de Portugal, porque vendia o seu produto a Portugal, enquanto que Portugal não desenvolveu o setor de transformação e apenas consumiu isso produzido pelos ingleses. Portugueses e 500 índios para avançar pelo interior. Então eles tinham a harmonia com alguns grupos indígenas e avançavam pelo interior, ou explorando essa guerra, ou já no contexto dessas guerras. E aí eles escravizavam e iam vender ou em São Paulo mesmo, para esse mercado interno, ou principalmente, isso é mais tradicional na historiografia, no Nordeste e depois com a descoberta do ouro em Minas. E essa escravidão indígena que foi muito questionada. Portugal proíbe, depois volta, depois proíbe, depois a igreja proíbe, depois volta. Mas em geral, a escravidão indígena foi muito mais, digamos assim, questionada do ponto de vista cristão e do ponto de vista legal. Isso é verdade, mas assim, vamos entender, isso não é porque a igreja era boazinha. Porque a igreja católica perdeu a Europa, gente. A reforma protestante representou a perda da Europa para a igreja católica. Sobrou Portugal e Espanha. E a Itália. Né?
O resto foi tomado pelo protestantismo. A estratégia da Igreja Católica para aquilo que eles chamavam de Novo Mundo era a catequização dos indígenas, para que você tivesse novos católicos, já que eles tinham perdido os europeus. Então aproveitaram ali o padroado que tinham com as coroas ibéricas para espalhar a fé católica. Não, a ideia era ampliar o poder político da igreja. Gente, por que vocês acham que o Brasil é o país do mundo com a maior quantidade de católico fora da Itália, né? Em termos de proporção? Por causa disso, gente. Por que nós somos majoritariamente cristãos no Brasil? Por causa disso. Isso é a estratégia de contra-reforma da Igreja Católica, isso está partamente documentado. E sim, teve essas idas e vindas, mas em geral a Igreja Católica protegeu, em alguma medida, o indígena da escravidão. Porque as reduções jesuíticas, embora houvesse trabalho por parte do indígena, a produção era convertida no consumo da redução. Alguma coisa até era vendida, porque a redução não era absolutamente autossuficiente. Redução é como se chamavam as missões, tá, gente? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente conhece como região das missões, né? Onde tinham reduções jesuíticas. Nós vamos ter aqui, nós vamos ter no Paraná, vamos ter São Paulo, vamos ter Rio de Janeiro, vamos ter Nordeste, enfim. Vamos ter reduções tanto portuguesas quanto espanholas. As aqui do Rio Grande do Sul eram reduções jesuíticas de padres espanhóis, tá? Mas a dinâmica era mais ou menos a mesma. Então, eles plantavam, produziam, mas a produção era para eles. O que era mais interessante para a igreja era instruir na fé católica aqueles indígenas. Então, eles eram letrados, então eles eram batizados, então eles passavam a ter ensinamentos da liturgia católica, né, a visão de mundo, a história, a cultura católica, né, vão ser inseridos nos sacramentos católicos, né. Isso, inclusive, vai colaborar para, no momento das bandeiras, fazer com que muitas reduções jesuíticas fossem atacadas para a escravização de indígenas das missões, né. Por quê? Porque o indígena que estava na missão, ele já não praticava mais antropofagia, ele já conhecia o idioma do colonizador, ele já tinha a religião do colonizador, ele já estava acostumado com a forma de produção do colonizador, então era uma pessoa mais fácil de ser incorporada ao trabalho escravo. Tá? Isso, inclusive, está na origem do ciclo do gado aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque nós vamos ter reduções atacadas para escravização de indígenas, os padres são mortos, os indígenas são levados como escravos e o gado é solto. O gado, que foi introduzido aqui pelos espanhóis, fica solto aqui no Rio Grande do Sul, não havendo predador natural, formando, né, com o passar dos anos, aquilo que depois eles vão chamar de vacarias. E aí você vai começar a perceber aqui a ação dos gaúchos, né, que dão origem ao gaúcho, que vai passar a sobreviver também da preia do gado chucro, né, que vão ser depois os tropeiros. Então eles vão levar esse gado em pé do Rio Grande do Sul até São Paulo, Sorocaba, né, com as tropeadas, para chegar lá e vender o couro e as guampas. A carne ainda não tinha valor, a carne vai ganhar valor só depois, lá na época das charqueadas, mas o negócio do gado é anterior. E o que eles tinham que fazer, basicamente, era prear o gado, que estava solto no campo, produto dessas ações nas missões jesuíticas, e levar esse gado até São Paulo para conseguir vender. E aí você vai ter essa cultura disso que vai ser depois chamado de gaúcho, que era uma espécie de cidadão sem pátria. Aliás, o termo gaúcho era um termo pejorativo, que era cidadão sem pátria, contrabandista, alguma coisa do gênero. Primeiro vamos entender o seguinte, o Rio Grande do Sul estava ao sul da linha de Tordesilhas, que acabava ali em Laguna, em Santa Catarina. Então todo o Rio Grande do Sul oficialmente pertencia à Espanha, né? Embora a Espanha também não tivesse ocupado o território, porque estava mais interessada no Rio da Prata, na desembocadura do Rio da Prata e no negócio do ouro que eles estavam explorando. Então aqui era um território assim, nós chegamos a ter aqui um período que nós vamos ter os tais campos neutrais aqui no estado.
né? Porque sequer sabia de quem era aquilo. Depois vai haver a troca da colônia de Sacramento, que foi fundada por portugueses lá no sul do Uruguai, pelos 7 povos das missões aqui, que estavam sob controle espanhol, enfim, isso é uma outra história que, quem sabe, num outro momento eu conto. Depois do que a africana. A africana tem aquela coisa também de que eles estavam guerreando entre si, se matando, se vendendo, mas, como disse o José Bonifácio, e como disse o Lucas agora há pouco, é a maior mancha da nossa história e, infelizmente, não resolveram isso mais rápido, né? É. E aí, desse cenário, a gente já passou por capitanias ou não? Já, as capitanias, capitães donatários, era quase análogo a feudo, né? Os capitães donatários eram nobres. Então, mas eles tinham uma grande faixa de terra. Uma grande faixa de terra. E eles loteavam isso para outras pessoas ou era tudo deles? Não, loteava, essas são as sesmarias. Tá. Era deles, mas você sabe que quase tudo é errado. Como Invasão assim? de pirata. Ah, é? Vinha pirata pra cá, inglês, holandês, tudo vinha pirata. Francês. A maior parte dos donatários não veio tomar posse da terra, gente. Porque eram nobres, pessoal, o cara é rico, não é Portugal, tá? Em 1600 e pouco, tá? Aí Portugal chega pra esse cara e diz, velho, é o seguinte, ó, vou te dar umas terras. É terra pra cacete, cara. Vou te dar um terreno, cara, que é maior que Portugal. Caralho, mano, como é que é? Isso mesmo, eu vou te dar um terreno que é maior que Portugal. Você quer? Porra, mano, eu quero. Só tem um problema. Qual é? Esse terreno é na Lua. Como é que é? Esse terreno é na Lua, cara. Você tem que ir pra lá e aí é contigo, mano. Entendeu? É maior que Portugal, mas na Lua. Mano, como é que eu vou chegar na Lua? E outra, o que tem na Lua? Tem lá, sei lá, os lunáticos. Não é isso? Era uma coisa foda, gente. Assim, não, peraí. Que garantia eu tenho? Olha o investimento que eu vou ter que fazer, olha a dor de cabeça, eu vou ter que desorganizar todos os meus negócios que os caras não vieram, gente. Os caras não vieram. Eles só vão vir quando a coisa muda. Eles começam a dar pra qualquer um que aceitasse vir. Assina aqui, tu aceita aí. Ó, nós vamos te dar isso. Mas tem uma condição, tu tem que ir. Senão não tem nada. E aí nós vamos dar pra alguém que aceite ir. E aí não era só a terra, era tudo aquilo que eu falei antes. E aí foi onde eles precisaram da Holanda, porque Portugal não tinha como bancar isso. Tá? A primeira ideia foi, não, vamos dar pros nobres, que os nobres mesmo vão pra lá e fazem. Vamos fazer tipo, vão ser senhores feudais na América. Os caras não vieram. Não vieram porque era uma coisa maluca, entendeu? Não vieram, tá? Indígenas queimando tudo, invadindo, estuprando. Indígenas. Que mais? Dificuldade de estabelecer qualquer coisa econômica aqui. Gente, era muito difícil, né? Então como é que você vai criar uma situação de conforto pra sua família? Porque se você vinha povoar, você não era o aventureiro que ia sozinho pra voltar. Você vinha pra ficar. Então, essa dificuldade. Então, basicamente duas dão certo, que é Pernambuco e São Vicente. São Vicente depois dá errado. Então, praticamente o Brasil era Pernambuco. Bahia começa a se estruturar em torno de Pernambuco. Então, o Nordeste é o primo rico da colônia. E São Vicente e Pernambuco já dão certo um pouco por miscigenação também, né? Essa habilidade de integrar com os indígenas. Olha, tinha que estar em filme. As histórias de São Vicente, Bahia e Pernambuco são histórias que têm lideranças indígenas, que têm lideranças femininas. E a pessoa só gosta de criar treta, mas contar essas histórias maravilhosas ninguém conta. Não, Catarina Paraguaçu. O Bandeirante era pra ser nosso western aqui no Brasil. Mas é claro, o nosso western, como eu disse, o nosso Vikings, porque o negócio tem umas histórias de crueldade incríveis, né? De todos os lados, dos índios invadindo, matando, estuprando, destruindo, e dos bandeirantes invadindo de volta. E às vezes... Eu fico curioso com esse conceito de índio invadindo. Como assim o índio invadindo? Os caras eram invasores. Também fico encucado com essa ideia de índio estuprando. Como assim? Porque essa ideia... Você precisa ter a cultura do colonizador para entender aquilo dessa maneira. Para poder chamar dessa maneira. Para poder fazer qualquer tipo de analogia com isso. Saca? É assim. Eles tentam passar um verniz mais sério. Mas o que fica? Né? Fica o que de fato eles são. Um bando de Deus vultinho. Não é isso? Que quer valorar o ponto de vista do colonizador. O tempo todo ele repetindo ali que eram os índios em guerra, que os negros em guerra, não sei o que, em guerra. Eu já disse aqui antes, quando eu reagi lá há poucos dias ao Thiago Braga. Nem de guerra dá pra chamar. Por quê? Porque guerra é uma coisa que tinha na Europa. Né? Entre nações. Não, aqui nós temos povos indígenas. Não eram sociedades-estado. Não haviam guerras, haviam conflitos, lutas. Não guerra. Guerra é outra coisa.
Guerra é você querer colocar um conceito europeu naquilo que tinha aqui. A mesma coisa quando eles falam em índio estuprando. Indígena não vai ter essa lógica, porque essa é uma lógica do europeu, gente. Era uma questão de... O exército espanhol queria parar os bandeirantes. Eles não sabiam se eram portugueses, se eram freelancers, se eram o quê. E aí os bandeirantes se reunindo e se estruturando pra revidar. Caramba. Então, assim, é uma coisa assim que tem histórias e histórias, né? Eu recomendo, assim, documento mesmo Pedro Tax, que era um homem que estava lá e escrevia. Claro que a historiografia às vezes relativiza o que ele tá contando, que é como disse o Lucas, ele tinha um ponto de vista. Não é relativiza, meu amigo, não é isso. Quando você vai pegar um documento datado desse tipo, você não pode olhar só o documento. É lógico que um documento de época, escrito por alguém que viveu aquilo que está escrevendo, é um documento histórico fundamental. Não é isso que a gente discute na história. A questão é que você não pode olhar esse documento isolado do contexto em que ele foi produzido. Entende? É isso. A história já caiu nesse erro quando ela foi influenciada pelo positivismo. Mas aí a gente acaba produzindo apenas uma história dos vencedores. A gente acaba produzindo uma história que não contextualiza o documento, que não vai para além do documento, que não explica o documento. E aí é muito fácil você construir uma narrativa que reforça estereótipos de uma visão conservadora. Por quê? Porque essa visão é a visão daquilo de quem contou, porque venceu. Os perdedores não contam a história a partir dos documentos. Os documentos dos perdedores são incinerados, são destruídos, são extraviados, sei lá. Entende? Esse é um dos problemas metodológicos dessa forma de contar a história. Ele tinha, porque o que se tem de documento dos bandeirantes? O livro do Pedro Tax, você tem a documentação oficial que diz respeito a testamentos, por exemplo. E os testamentos mostram que muitos deles tinham botas, indo contra aquela tendência de dizer que todos andavam descalços e não tinham botas. Muitos tinham, sim. É que era um item. Isso eu nunca vi nenhum historiador ficar se apegando a esse tipo de coisa, tá? Bobagem isso aí, mas beleza. Tem precioso que eles usavam, não deviam usar toda hora, né? Mas eles tinham. E ao mesmo tempo você percebe que tem as cartas dos jesuítas. E os jesuítas não gostavam dos bandeirantes. Por quê? Né? Porque os jesuítas tentavam criar vilas. Porque atacavam, às vezes atacavam. É que assim, o Brasil é muito grande, não dá pra generalizar. Em cada época específica vai estar acontecendo uma coisa, em cada região específica vai estar acontecendo uma coisa, mas em muitos momentos, como eu disse antes, aquilo que hoje a gente chama de bandeirantes atacavam as reduções jesuíticas, porque preferiam indígenas das reduções. É lógico que eles não vão gostar. É lógico que eles não vão gostar. Vão gostar? Os caras invadiam a redução, matavam os jesuítas, soltavam o gado e levavam os indígenas. Para uma catequização muito intensa. É como se os indígenas vinculados com eles estivessem se tornando jesuítas eles mesmos. Eles tinham uma visão de domesticação do povo, povo indígena, né? Uma coisa eles ensinavam a cantar, ensinavam a tocar violino, ensinavam arquitetura, ensinavam a construir as igrejas. Isso tudo é verdade, tudo isso é verdade. Alguns lugares eles começaram a desenvolver até siderurgia, porque tinha que fazer lá o sino da igreja. Sim, isso tudo é verdade. Então, música, literatura. Mas o objetivo era formar novos fiéis. Pessoas obedientes, né, à hierarquia da Igreja Católica, que tivessem como seu líder o Papa de Roma. O que está em jogo ali é poder político. E o poder político ele não vem do espaço, ele vem do poder econômico. Então, junto a isso, você estava fazendo com que a Igreja Católica se tornasse dona de terras, passasse a produzir aqui com essa mão de obra indígena, vendia, por mais que isso fosse convertido para redução, a riqueza da redução era a riqueza da Igreja Católica. Então havia uma estratégia de expansão da Igreja Católica aqui. E o indígena, tá, era peça fundamental nesse processo. Eles iam criando era uma espécie de sonho deles. Por isso que eu digo, ordens religiosas vieram pra gente. Vieram beneditinos, vieram carmelitas, vieram jesuítas, e você vai dizer que não tinha intenção evangelizadora, vá pro inferno, cara. Isso aí é inegável. Isso, né? Eu não tô falando que eu revelei. Não, tinha intenção evangelizadora. Eu desconheço historiador que trata a história do Brasil sem mencionar isso. Agora, isso não era uma questão de aventura da igreja ou de propagação da fé. Era uma reação. Né? A igreja precisava continuar existindo. Ela estava sendo ameaçada. A Igreja Católica foi ameaçada naquele momento. Tá?
que é para historiador sério, sabe? Então vieram várias ordens religiosas para cá. A dos jesuítas se tornou notável, porque os jesuítas tinham uma coragem e eles tiveram uma intensa atividade por causa da característica da ordem deles, que era militar. Não é que eles iam atacar. É isso. Bom, eu vou concordar com o cara, é isso. Não era coragem, não é nada demais. Era a ordem dos jesuítas foi criada para isso. Para isso. Era os soldados de Cristo. Para isso. Tem um filme bom. Claro, a gente tem que, né, relativizar algumas coisas, mas se chama A Missão. Filme antigo. Se eu não me engano, com Robert De Niro. Tá? Que mostra um pouco disso aí. Tá? E as guerras guaraníticas. Tá? Se eu não me engano, é isso. Então, se arriscar mais a, inclusive, fazer parte, estar no meio da guerra. E aí você tem várias histórias interessantes de Anchieta, que se tornou santo do ponto de vista católico, São José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, etc. Deles indo para os Tupinambás, deles vendo o churrasco sendo realizado, a matança, as guerras gratuitas. Na série lá, o Thomas leu uma parte, cara, eu não lembro agora que depoimento foi esse, mas o Thomas Juliano nos Segundo leu... episódio, né? Isso, mas ele leu um texto primário mesmo, de relato da época, de um jesuíta, de um padre jesuíta, descrevendo o que ele encontrou quando entrou numa... Eu não me lembro se era numa aldeia ou se era numa casa indígena, alguma coisa assim, mas que os caras estavam cozendo braços, devorando pessoas, etc. E tal. Eles comiam tudinho, gente, tá? Até as crianças participavam. Era um banquete antropofágico, mas era um ritual religioso. Tá? Era um ritual religioso, era algo sagrado para eles, e o objetivo deles era adquirir atributos daquele que estava sendo comido. Tá? E eles ainda dividiam os pedaços da pessoa que estava sendo comida de acordo com o interesse daquilo que você queria absorver. E o que também a gente pode afirmar? Não era qualquer um que era ingerido. Tinha que ser alguém que valesse a pena. Parece engraçado. Claro, isso chocava os jesuítas, chocava o europeu. Tá? Mas também tem que ser colocado em perspectiva. Né? Também tem que ser colocado em perspectiva, porque era um elemento cultural de reorganização de acordos sociais. Que nós vamos ter em povos autóctones em todo o mundo, em todos os períodos históricos, com esse tipo de rearranjo de relações sociais. Então essas brigas que eles dizem que é por nada, era por nada do ponto de vista do europeu, que não entendia os processos que estavam sendo reorganizados a partir desses conflitos, a partir da prática da antropofagia. Tá? Eles faziam isso sim. Né? O problema é o olhar europeu, com valores europeus, católicos, sobre algo de uma cultura absolutamente diferente. Pensa o cara se deparando com essa realidade. Meu Deus. Eu sei que eles gostavam muito dos dedos. Mas vamos deixar isso menos macabro. Não, tô gostando dessa parte, porra. Essa é a grande parte. Nossa, cara. Não, mas aí que tá. Tem os relatos também dos estrangeiros que foram sequestrados e sobreviveram. Então, mas, por exemplo, os jesuítas não temiam pela própria vida, porque eram prisioneiros de guerra que eles matavam os índios, ou não estavam comendo, ou podia ser... Não, eles correram riscos de serem mortos, mas os próprios indígenas os consideravam quase que... Não necessariamente prisioneiros de guerra. Não necessariamente. Vindades. Porque porque o hábito era o seguinte: o hábito tupi, você chegava numa nova tribo e ele te oferecia a irmã, a prima da esposa, entendeu? E o jesuíta dizia não. E aí, quando ele pensava coisa errada, ia lá fazer uns trabalhos de mortificação. E eles olhavam. Porque assim, gente, né, assim, não existia relação monogâmica, né, gente? Por que será? Gente, a monogamia da mulher, né? Historicamente, a monogamia feminina, tem uma explicação econômica. E está ligada ao aparecimento da privatização da terra e da família. É a única forma de explicar? É a única explicação? Não, você tem um conjunto de coisas que explicam isso. Mas esse é um dos elementos fundamentais. Nós não tínhamos noção de propriedade privada da terra e da família aqui, não havia aqui uma sociedade de Estado. Não apareceu esse tipo de construção social. Tá? Veja, então esse oferecer à mulher, tipo assim, como assim a mulher? Chamar alguém de a mulher de alguém, né? Um povo indígena na época, já é uma coisa errada, porque você está colocando um valor, de novo, do europeu no povo indígena. Que se quer
tinha esse conceito de minha mulher, meu marido, não tinha isso. Tá? Olhavam isso aí muito estranho. E aí depois eles pensaram, ele deve ser especial, e depois criavam um ambiente de paz. Assim, deixa ele aí. É mesmo? É. E aí Os caras deviam ter uns chapéu da hora também. Eles aprendiam a... Chapéu não resistia às expedições, mas a roupa deles e tal. Mas mesmo assim, eles resistiam e ao mesmo tempo eles aprendiam o idioma deles, entendeu? Aquele filme A Missão. Aquele filme A Missão tem muito disso. Cara, tem uma história muito bem... real. É a missão do Scorsese, né? É, com muito Robert bom De esse Niro. filme. É baseado num livro, ele mudou o final. Só tem fica esse spoiler aí pra... É que se passa no século XVIII. Tá. Mas tem uma coisa bacana que é, se a gente conhece hoje... Tu me confirma, Rafael, tô falando isso de orelhada com base no que eu aprendi com vocês, tá? Mas se a gente conhece hoje a língua de povos indígenas como a língua tupi, foi porque os padres jesuítas como Anchieta fizeram esforço de documentar ela, porque os povos indígenas mesmo não tinham alfabeto e documentação da linguagem. Então essa história dos índios a gente passa a conhecer. Sim, porque eles precisavam aprender para conseguir ter o contato com o indígena, enfim, construir a redução, fazer o trabalho deles. A partir desses relatos jesuítas e a partir desse esforço do Anchieta, e acredito que de outros também, para fazer registro disso. Senão nós não saberíamos o tupi, nós não saberíamos desses relatos, dessas histórias. Também não dá para afirmar isso, tá? Também não dá para saber se nós saberíamos ou não. Porque na história é foda, gente. Si é foda. Porque você vai pro si. Ah, Sealand. Cara, aí pode ser literalmente qualquer... Na história, depois que você coloca o si, pode vir literalmente qualquer coisa. Então é um péssimo recurso. Um péssimo recurso, tá? O si na história. Né? Porque aí o si aí vai pra qualquer coisa. Aí deu. Ou se soubéssemos, saberíamos no nível abaixo do que a gente sabe, entende? Então, entre esses esforços da ordem jesuíta, estava esse esforço de domesticação, que muitas vezes envolveu escravidão, mas como o Rafael falou, querendo ou não, de novo, os olhos da época, né? A escravidão como um mal menor. Né? Tipo, pô, os caras estão se devorando, estão se matando, não vão pro céu, etc. Aquela visão dos caras. Fala, não, vamos escravizar os caras aqui. Isso não tem nada a ver com mal menor, isso aí pode aparecer, tá, em documentos, ou alguma coisa que leve a essa interpretação, porque vamos entender o seguinte: quem está fazendo uma barbaridade não gosta de escrever que está fazendo uma barbaridade. Qualquer tempo histórico, as pessoas elas criam as desculpas para as próprias ações. Na verdade, a escravização do indígena ela era baseada no princípio econômico. Porque esse foi o modelo econômico estruturado por Portugal para a ocupação do território. Precisava de mão de obra escrava. E por mais que eles preferissem o africano, a qualquer dificuldade em adquirir o africano, era o indígena. Então essa é a explicação. Não tem nada de mal menor. E veja, nós vamos ter muitos momentos. Vai haver algum momento onde o indígena vai colaborar? Né, o escambo exerce um papel importante nesses processos? Sim, vai acontecer. Só que esses processos geralmente não duravam muito tempo, por causa da ausência de lógica de acumulação de excedentes que o indígena tinha. Sabe aquela historinha do espelho? O espelho é meio que um folclore, né? Uma coisa assim, mas vamos usar aqui só para ilustrar. O europeu podia dar um espelho para um indígena, para que o indígena colaborasse em determinada empreitada, mostrasse determinado caminho, ajudasse com determinada coisa que o português estava querendo. Só que daqui a pouco, quando o português vinha com outro espelho, o índio vai dizer, mas eu já tenho. Por que vai me dar outro? Não, mas aí você pode vender, você pode trocar. Como assim? O que é vender? O que é trocar? Eu já tenho. Ele não aceita. Ah, você não vai aceitar? Então eu vou te dar porrada para você fazer na base da porrada. Tá? Claro, lógico, desculpem a minha simplificação, eu estou tentando ser o mais didático possível, para mostrar para vocês que essas coisas elas não são excludentes, elas vão acontecer simultaneamente. Criar uma comunidade e a gente vai botar fé comum, a gente vai domesticar eles, etc e tal, papapá. E acredito que a briga dos bandeirantes, que os bandeirantes eram mais hardcore na jogada. É isso, mais ou menos? Os bandeirantes eles não queriam muito conversa, não. Eles já tinham o lado deles. Os nossos índios são esses aqui. Entendeu? Os outros aí você não vai ficar domesticando tudo. Porque... E alguns eram tão brutos que pensavam assim, bom, os índios ali eles aprenderam português, eles já sabem trabalhar, então você pega que vende no Nordeste e dá uma grana, entendeu? Então eles invadiam às vezes. Mas sabe que a gente sabe disso porque os jesuítas contaram, né? Então a gente só tem um lado da história. Lembra da análise do testemunho? É a chamada lenda negra, legenda negra. Porque foram a maior parte dos espanhóis. Jesuítas espanhóis escreviam contra os bandeirantes portugueses. Isso pode ter um problema nacional de diferença dos reinos, entendeu? Sim, isso que ele tá falando é verdade, mas a história, a historiografia, a metodologia da história leva isso em consideração para produzir a narrativa
que a gente está utilizando. O que está falando é fato, mas vejam só como assim a gente percebe, né, a forma que eles operam. Então eles sabem que você não pode simplesmente utilizar um documento. Por que às vezes eles simplesmente utilizam? Entendendo onde eu quero chegar? Se eles sabem que isso é um caminho da história, por que às vezes eles fazem exatamente isso que eles estão criticando aí? Veja que ele admite que, na verdade, as reduções eram atacadas para vender o indígena como escravizado. Mas ele não vai botar o foco nisso aí, porque isso aí é a história convencional, entre aspas, né? O que ele está chamando de história convencional, porque, na verdade, isso é o que a gente tem de algum consenso. Os jesuítas contavam só as piores histórias sobre os bandeirantes. Quando você vai ler o lado dos bandeirantes, eles escrevem que eles estavam indo para a maior glória de Dom Manuel, eles rezavam no meio do caminho. Aí você fica sem saber direito o que aconteceu, Aí, sabe? tá vendo? É a fofoca se manifestando. Mas o historiador, ele contempla isso. A questão é que às vezes ele toma uma posição e argumenta em prol dessa posição. A minha posição ainda não sei bem o que aconteceu. Mas eu também não sou especialista, não escrevi um livro sobre esse momento. Eu tô desenvolvendo também um trabalho sobre isso. Tô mesmo, dos bandeirantes. Porque eu sou paulista quatrocentão, em tese. Assim, minha família materna. Paulista quatrocentão é ótimo, né, galera? Paulista quatrocentão. Cara, e sabe aquela frase que chega a arrepiar? Assim, porque, tipo assim, se você é paulista quatrocentão, o que a sua família era? Há 400 anos atrás, em São Paulo. Se você não é preto, se você não é indígena, o que sua família... Você está tendo orgulho do que exatamente, hein? Exatamente do que você tem orgulho aí de dizer que é quatrocentão? Há uma valoração positiva, né, nessa cultura quatrocentona paulista, o que se entendeu como história dos bandeirantes. Que não tem que ter glamour nem desglamour. Ou eram soldados, serviço da coroa portuguesa, fazendo seu trabalho, ou eram mercenários, trabalhando para satisfazer os interesses econômicos de proprietários de terra na época que estavam no momento de crise econômica. Não tem glamour nenhum nisso. E nem desglamour, é só o que aconteceu, ou o que mais provavelmente aconteceu a partir do que a gente consegue entender da história. Terna. Tem uma arara aqui, é isso? Tem uma arara aqui, tá. da época do descobrimento. Caraca! Eu vou falando que eu sou aquele paulista quatrocentão. Minha família tá aqui desde o início. Eu sou descendente dos primeiros indígenas contatados ali. Né? Então, assim, eu tive muito interesse em entender isso. E era assim. Ele era um indígena, cara. Ele era um indígena. Tá certo, então tá. Desculpa aqui, me enganei, tá? Me enganei. O meu ancestral era indígena. Ai, cara. Tá bom, me enganei aqui, desculpa. O contato inicial foi amistoso. As guerras que vieram depois foram, sim, motivações mútuas e, ao mesmo tempo, as motivações trazidas pelos portugueses e a mudança contextual total. Já não tinha mais nada a ver com o Reino de Portugal, as pessoas que estavam aqui e que criaram a sua vida por si mesmas. Nada disso, assim, é defensável aos olhos dos valores de hoje. Mas o mundo já foi muito cruel, gente. Se você for ver, Portugal veio aqui e fez um monte de malvadezas. As malvadezas que aconteciam aqui já eram horrorosas. E Portugal foi criado no meio de grandes dificuldades. Portugal tinha lá uns habitantes que eram os hominídeos, né? Parecidos com esses aqui. Depois, o que chegam os celtas, já um pouco mais estruturados do ponto de vista bélico também. Mataram um monte de gente. Tá bom. Agora ele já saiu das bandeiras, já foi para a história de Portugal. Agora sim, gente, na história mesmo, tá? A gente não costuma fazer esse tipo de valoração. Indivíduos, né, podem ter valorações pessoais, tá? Mas não é um bom caminho, tá? Quando a gente está tentando fazer uma abordagem mais técnica da história, tá? Fulano era bonzinho, não era bonzinho, fulano era herói, fulano era bandido, isso aqui era um horror, era uma carnificina. Dá pra falar dos dois lados isso, tá? Não é legal. Agora, sim, eu acho que o que explica de maneira mais estrutural é a relação econômica, tá? Nós vamos ter outros níveis de abstração que vão ajudar a explicar. Mas eu acho que o elemento estruturante, como fio condutor da história, que mais é robusto, é aquele explicado a partir da luta de classes e das relações de produção. Beleza? Então tá aí. Acho que foi um vídeo importante, porque a gente tem que combater essa narrativa, né? E se você chegou aqui até o final, porra, dá uma moral aí pra nós.
dá uma moral para todo mundo que está produzindo aí nessa iniciativa do Brasil Parasita, né? E, enfim, se inscreve, deixa like, comenta alguma coisa aqui embaixo. E se puder e quiser, colabora para a manutenção da nossa programação. Todas as formas de estar fazendo isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Valeu? Era isso hoje então. Tchau, tchau e até a próxima.